de um grande chamamento por live nacional, em que vamos fazer um live que é para analisarmos com precisão a questão não da detenção, mas a prisão já foi efetuada, né? Foi efetivada por via de uma condenação do nosso mano Osvaldo Caolo. No entanto, estamos a terminar o póster do live, que é o Live para a Nação. Manos, nós queremos a participação de todos os angolanos dentro e fora de Angola. A partir de hoje, vamos dirigir convites no sentido das pessoas aderirem à campanha, dizer em 15 segundos, no sábado, dia X, a partir das 18 horas de Angola, eu também estarei no ar. Queremos quase 50, 100, nem que for 70 pessoas no ar ao mesmo tempo, com linha aberta, e vamos discutir a questão do Osvaldo Caolo. Se prenderam injustamente o Osvaldo Caolo, então que prendam todos. Porque não é normal aquilo que acontece em Angola, mano. Quando indivíduos ligados à figura do próprio executivo, que estamos a falar, neste caso o governo de Angola, roubam, matam, destroem o erário público, desgovernam o país, e essa gente não vai parar na cadeia, mano. É grave. Então, a justiça em Angola tem dois pesos, duas medidas. Ou, sejamos então, com toda a franqueza, é preciso tu afrontares o sistema para ter uma orientação política na justiça, que é para te colocar numa medida de coação. Por exemplo, está na Neutro agora. Recebeu uma medida de coação. Recebeu um termo de identidade de residência. Eu falei isso aqui, não te lembras? No sábado. Quando eu te disse, o grande problema dos movimentos em Angola, porque estão em Angola, Francisco Teixeira, Tanais Neutro, Geo Freitas, neste momento, constituem, entendes, um perigo e uma ameaça permanente contra o MPLA e contra a governação de João Lourenço. Neste momento, Tanais Neutro, Francisco Teixeira, Geo Freitas, constituem. Três desses indivíduos, os três indivíduos, são muito mais perigosos que muitos partidos na oposição. Porque são jovens que não se vergam. Agora ainda mais que o Francisco Teixeira teve a iniciativa de montar o movimento social para a mudança, piorou, ficou inimigo do MPLA. Agora que o Tanais Neutro teve a iniciativa de fundar o movimento Fazemos, piorou, ficou inimigo do MPLA. O Geo Freitas, mano, que não é fácil, que são Geo Freitas, é um jovem do centro-sul de Angola, para falar essencialmente do AMP, Planalto Central. Conseguiu ser uma voz que se evidencia de Cabinda Ogunene do Mar ao Leste, mano. Porque nós estamos habituados que as grandes opiniões vêm das grandes cidades. Sim. Entende? Mas o Geo não. O Geo é daquele que transborda aquela corrente da cultura de opinião interna. Tem que entender? Que era preciso estar em Luanda. Então, no sábado, família, vocês estão convidados em grande. Estamos convidados todos. Não esquece de falar da hora. Tá? A que horas é que vai ser a live? Você não pode falar, não pode falar da hora daqui, ok? Yeah. A menção é sempre da hora dela, quando você falar da hora, né? Porque não é aqui, é lá. Não, é a hora de Angola, 18 de Angola, né? 18 de Angola, deixa-me ver. 18 de Angola são 13 daqui. 13 né? daqui? 13 daqui, ok. Vamos pôr 18h30. 18h30? Yeah, 18h30. Ok. Yeah, 18h30. O resto a gente resolve aqui, mas 18h30 melhor. De Angola? Sim. Adilson Manuel, por favor, fica aí atento. Sei que tu estás atento. Gisela Silva, paz e amor, minha dengue, minha embaixadora, com muita força. Quero mandar um grande abraço aí também para a Mana Tenda. Então, 18h30 de sábado, sim. Todos os caminhos vão dar para a internet. Vamos discutir. Esperança Viega. Vamos tentar fazer uma espécie de live participativa. Com todo mundo. Professor Domingos da Cruz, estou a contar contigo. Há um brada do coisa que mandou-me uma mensagem do Canadá. João Macongo. Estou a contar contigo no sábado. Mbonzo Lima, estou a contar contigo no sábado, né? J Privado, estou a contar contigo no sábado. Vamos fazer um live com todo mundo. Prenderam injustamente, sob o lema, prenderam injustamente Tanais, ou
Osvaldo Caola, então que prendam todos. Porque há essa necessidade da gente dar um basta, fazer uma pressão ao regime. O que é que adianta ir para as eleições com presos políticos? Não tem sentido. Há uma necessidade também de chamar a atenção, principalmente a muitos partidos da oposição. Estão calados, mano. Estão calados. Exceto a UNITA agora que fez uma declaração, né, por via da presidente da bancada parlamentar, que é a doutora Navita Angolo. O resto está calado. Não é possível, mano. Estás a entender? E queremos levar o povo para as eleições em 2027. Se estamos calados diante da atrocidade, diante da humilhação, dos assassinatos, diante dessa miséria e essa pobreza generalizada. Não é justo. Não é. Então, eu penso que há essa necessidade, mano. Questão, estávamos aqui a falar, a questão do general Furtado, né? Foi exonerado, e aí as redes sociais estão já infectadas, epá. Mas calma, vamos tentar analisar nessa cena. Você não acha que isso pode ser um jogo para abafar o caso do Mano Osvaldo? Porque as coisas parecem que aconteceram juntos, sabe? Tipo, as coisas podem ter acontecido a quase o mesmo tempo, num espaço de diferença de 48 horas. Eu concordo contigo. Mas é assim. Há duas maneiras que eu olho o assunto de general Furtado. Primeira questão. A questão, entenda, das escolhas dele sexuais, as suas orientações. Isso não tem nada a ver comigo, mano. Entende? Eu não discuto esses assuntos. Isso é um assunto dele e é particular. Se eu tiver que analisar o general Furtado, vou analisar na perspectiva profissional. Como profissional, é um péssimo profissional. É um general que jurou bandeira de Angola, mas ele, na prática, defende os interesses do partido que está no poder. Entende? Eu nunca vou esquecer o Osvaldo. O único militar que existe em Angola é o Osvaldo Caola. Mano, isso é verdade. É o único. Não, mas é verdade. Isso vamos falar no sábado. O único que jurou defender e defende. Mano, vamos defender isto no sábado. Nós temos aí, de alguma forma, até vídeos, né, que são testemunhos do Mano Osvaldo Caola a fazer essas declarações. Então, eu não olho muito essa perspectiva da sexualidade, de escolhas. Isso para mim não é o assunto fundamental. O assunto fundamental para mim na questão do general Furtado é a sua atuação como profissional, que é uma atuação péssima, negativa. Ele jurou bandeira da República de Angola para defender os interesses do povo, da soberania nacional, do exército republicano. Mas o que a gente assiste na prática é uma violação sistemática, porque ele é nada mais nada menos do que militante de um partido político, e esse partido naturalmente que é o MPLA, está no poder há 50 anos. Não me assusta a sua forma de atuação em defesa dos interesses do partido, dele. Quanto à questão da exoneração, isso não muda nada na vida dos angolanos, mano. Podem tirar o Furtado, colocar o Laborinho na Casa de Segurança da Presidência da República. Não muda nada. Porque todo indivíduo que ir exercer aquela função de ministro de Estado da Casa de Segurança da Presidência da República vai defender os interesses do presidente que está instalado no poder, vai defender os interesses do MPLA. Então essas trocas de cadeira para nós não muda nada agora. Ele sai numa condição péssima. Qual é a condição péssima? O assunto que se despoleta, que supostamente se despoleta, que foi a causa da sua exoneração, foi esse escândalo dessa situação, desse áudio que vazou, né? Que criou para uma sociedade supostamente conservadora, que também não é, entende? Porque no fim de tudo, há muita lixeira, o dark side está no meio das elites, essa bandidagem, essas atitudes desenfreadas, está aí dentro, é deles. Então, ele sai nesta pancada. O que eu noto, se ele foi derrubado pelos seus adversários, os seus inimigos, então os inimigos souberam arquitetar a queda dele. Por quê? Colocando esse escândalo por cima da exoneração
do general Furtado, você está a fazer um grande assassinato de caráter. Significa dizer o quê? A requalificação do general Furtado por um próximo cargo, entenda, público, vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo. Então, eu olho nessa perspectiva. Se os inimigos souberam de fazer ele cair, colocaram-lhe logo a situação deste áudio e desse assunto que a sociedade classifica como promíscua, e deu no que deu. As pessoas não estão a olhar muito hoje para a exoneração, estão a olhar mais ao escândalo. Exoneração é um fator, é um facto, mas o escândalo se tornou o assunto da baila, da grande discussão e da chacota. Então, tens aí um general com uma imagem totalmente chamuscada, sem capacidade, no sentido de se auto-limpar-se assim. Não tem uma equipa neste momento, o mal está feito, mano. E os estragos são grandes. Entende? Agora, outra questão também, que se calhar, não sei. Hipoteticamente, imaginemos nós, se o general Furtado tivesse feito um trabalho apurado de uma sondagem e percebeu que o João Lourenço aí para o terceiro mandato seria um grande desastre e aconselhou o chefe. Quem sabe? Quem sabe? Isso são hipóteses. Porque nós não temos uma declaração oficial das causas fundamentais que levaram à exoneração do general Furtado. Nós não temos. Porque é assim. É sistema, é regime. A imagem do general Furtado está totalmente jogada na lama. Não pela exoneração, mas pelo escândalo que acompanha a sua própria exoneração. Então, por isso é que eu disse, os inimigos dele, se o deixaram cair por via da exoneração, souberam colocar na contramão o efeito boomerang, que foi o efeito do escândalo. Hoje o escândalo tem muito mais peso do que, de facto, a exoneração. Essa é a segunda hipótese, relativamente se ela aconselhou o chefe e o chefe não gostou. Porque João Lourenço não ouve ninguém. João Lourenço não pode sair do poder, e eu estava a falar contigo. É assim, a questão de João Lourenço no poder, ele nunca se mentalizou nestes últimos anos a viver sem ser presidente do MPLA e sem ser presidente da República. Vou justificar. O Estado angolano é um Estado criado pelo MPLA, o Estado moderno angolano, de 50 anos. A proclamação da independência deu origem do Estado moderno que nós temos. Logo, o Estado angolano é uma criação do MPLA. E até outros cotas dizem, os grandes estudiosos, que o Estado angolano é um Estado capturado pelo MPLA. Normalmente sempre foi que o presidente do MPLA é o presidente da República. Qual é a diferença que existe entre o presidente da República e o presidente do MPLA? O presidente do MPLA, ele é o presidente do partido que controla o governo e faz o governo. O presidente do MPLA é o presidente do partido que tem o Estado capturado. O presidente do MPLA é o presidente que tem o Estado criado no dia 11 de novembro de 1975 até hoje, 2026. O presidente da República só vai ter peso substantivo na sua governação um dia, quando de facto, primo, deixar de ser, quando um dia o MPLA deixar de ser um partido que controla o Estado. Estás a entender? Então qual é o problema de João Lourenço? Sendo ele presidente do MPLA e tendo um presidente da República, a Constituição confere que o chefe, comandante em chefe máximo de todas as forças de defesa e segurança é o presidente da República. Significa dizer que o presidente da República vai ter o domínio sobre o Estado. O presidente do MPLA não vai ter domínio sobre o Estado. Ele vai ter um domínio sobre o partido, mas não vai ter o domínio sobre o Estado. Ou seja, um próximo presidente candidato que o João Lourenço coloca no poder em 2027, se não for alguém que vai se aliar ao João Lourenço, vai ficar na sintonia de ser um fantoche. Sabe o que é que ele vai fazer? Primo.
De madrugada vai mandar o chefe de serviço de inteligência, a Polícia Nacional, ir prender o João Lourenço, que é o presidente do partido, na casa dele. Porque o poder não está na casa do presidente do partido que mora no Alvalade. O poder está no palácio da Cidade Alta. Estás a entender? Essa bicefalia que eles não queriam. Que eles não queriam, mas que ele hoje também... Sim, que eles não queriam, não, que o João Lourenço não queria. Tipo, eu vi alguns... Eu vi um post de alguns membros do MPLA que não queriam, né? Eu vi alguns posts deles a falar, não sei o quê. Mas agora, como é que está o posicionamento atual? Querem? Mas não, aquilo são papéis, mano. Aquilo é uma campanha de contra-inteligência. Não são eles que falaram, porque para serem eles que falaram, temos que ver os vídeos eles a terem considerações. Então, aquilo é um trabalho de inteligência. Estão a lutar entre alas. Não, mas agora preciso saber. Agora o MPLA quer isso ou não? Mas o MPLA nunca se declarou. Se não declarou, então são conjunturas. Está dentro das nossas mentes. Agora, todos aqueles que virem falar a defesa das múltiplas candidaturas no MPLA são contra a bicefalia. Sim. Porque é preciso ter... Os estatutos do MPLA defendem que há necessidade de existir, de facto, múltiplas candidaturas. Então é contra a bicefalia. Agora, na prática, o João Lourenço não quer múltiplas candidaturas. Porque se existirem eleições no Congresso Ordinário do MPLA, com lisura e transparência, o João Lourenço perde o poder. Mas, dizendo ele como não tem que deixar... Não sei se está a entender. Uma coisa é você que quer o que ele pensa assim. A outra coisa é que ele não tem um after day, ou seja, o João Lourenço, se termina o mandato no MPLA, né? Do ponto de vista estatutário, os estatutos lhe permitem que o mandato termine, cessa depois do Congresso. A Constituição lhe diz que também, em 2027, antes das eleições, cessa. Imaginemos nós, João Lourenço deixou o presidente do MPLA, deixou de ser presidente de Angola. Vai viver aonde? Ele tem um problema. Ele tem problemas no partido dele. Tem muitos inimigos, inimigos grandes. Inimigos grandes, não são inimigos pequenos. Vai ir viver aonde? A pergunta que não se cala. Após o João Lourenço deixar de ser presidente do MPLA, após o João Lourenço deixar de ser presidente da República de Angola, vai ir morar aonde? Vai fugir aonde? João Lourenço, enquanto esteve no poder, cometeu crimes de lesa pátria. As dívidas que ele foi buscar, os bilhões que Angola deve na China, que Angola deve aos Estados Unidos da América. Eu estou a falar enquanto ele é presidente. A dívida subiu. Ele, quando chegou, a dívida da Angola estava na ordem dos quase 40%. O João Lourenço agudizou, subiu quase a 55% ou a 60%. Entende? Estou a dizer, o João Lourenço vai viver aonde? Em Moçambique. O próximo presidente é assim. Por que o João Lourenço não quer sair do poder? Ainda a única pessoa que pode salvar o João Lourenço no poder, único, chama-se Ana Dias Lourenço, e vou justificar por quê. A Ana Dias Lourenço é a esposa do João Lourenço. Se ela for candidata do MPLA para as eleições de 2027 e ela ganhar as eleições, ela como presidenta de Angola, ela vai morar no palácio. Então, automaticamente, vai morar no palácio com seu esposo. Automaticamente, vai morar no palácio com o presidente do MPLA. Então, o João Lourenço tem o controle efetivo do Estado, porque a mulher é presidenta, está a fazer o papel de fantoche para ele. A mulher não vai mandar lhe matar, a mulher não vai pedir um assassinato ou lhe destituir. Primeiro é que ele quer manter-se à presidência do MPLA, quer colocar a esposa. Se a esposa vai à presidência da República, o João Lourenço mora no palácio. Se o Miala vai a presidente da República, o João Lourenço não mora no palácio. Vai morar na casa dele, no Alvalade, no Benfica ou no Talatona. Se o Manuel Homem vai a presidente da República, o João Lourenço vai morar no Alvalade ou no Talatona. As reuniões secretas que vão acontecer no palácio da presidência da República, João Lourenço não vai saber porque não tem acesso aos serviços de inteligência. É o que aconteceu com o mais velho José Eduardo Santos. Quando foi parar para o Miramar, as conspirações todas que o João Lourenço criava contra o José Eduardo Santos enquanto presidente do MPLA e o João Lourenço presidente da República, o José Eduardo Santos não via. Então, se ele não via, não tinha conhecimento.
Por isso é que o José dos Santos foi apanhado não só de surpresa, mas foi apanhado por uma avalanche de conspiração muito grande. As reuniões eram aonde? Eram no Palácio, não eram na sede do partido. Porque se fossem na sede do partido, o José Eduardo Santos teria conhecimento, por ser presidente do partido. Esse é que é o grande problema que o João Lourenço tem. Como largar a presidência do MPLA e como largar a presidência da República. Está sem saída agora. Eu penso num país sério, em que a gente faz política de facto, em que existe de facto intelectuais com compromisso. Entende? Num país sério, primo, onde se faz oposição de facto. Entende? Onde existe de facto intelectuais comprometidos com a cidadania, com o povo e com o país. Sabe o que é que íamos fazer? João Lourenço está numa posição de vulnerabilidade, mano. Se a gente fosse inteligente e fôssemos unidos, essa hora o João Lourenço estava a apanhar pancada por todos os lados. Por exemplo, está a ver a proposta do Pacto de Estabilidade apresentado pelo Partido Unida? Entende? Não é só o MPLA que não lhe interessa, é o João Lourenço principalmente. Entende? O João Lourenço não lhe interessa ter um pacto de estabilidade. Porque ele vai assinar um acordo, um compromisso. Imaginemos nós que o MPLA perde as eleições. O João Lourenço vai ser obrigado a ceder. Então, como ele não está preparado para ceder, ele não aceita. Então, com isso querer dizer o quê? Se tivéssemos alinhados, o MPLA precisa de um presidente. Provavelmente, sabe para quê? Para o processo da transição. Yeah. Está entendendo? O MPLA precisa de um presidente que dialoga. O João Lourenço não é um indivíduo para diálogo, mano. Sabe por quê? Mano, da forma como o Fernando da Piedade Dia dos Santos Nandô morreu e foi enterrado tão rapidamente, isso é uma demonstração do caráter do chefe de Estado que nós temos. Aqui ninguém está a defender o Nandô, mas o Nandô foi uma figura proeminente na política nacional, ocupou cargos de destaque. O Nandô só não chegou a ser presidente da República, foi vice-presidente, foi primeiro-ministro, presidente da Assembleia. Como é que um indivíduo como o Nandô morre naquelas condições desconhecidas até hoje? Uma autópsia tão rápida e um funeral de Estado muito rápido. Então, esse é um indivíduo insano. Estás a entender? Nós estamos diante de um indivíduo perverso. Que ele trata a fome do povo normalizando num conceito da física relativa à fome, mano. Isso é grave. O relativismo. Como é que um presidente, numa situação de calamidade em Benguela, João Lourenço vai para Benguela, quero que ainda lhe estendem um tapete vermelho, mano. Em situação de calamidade. Quer entender? De uma crise que ela não é só natural, mas também é resultado da incompetência administrativa da coisa pública. Porque aquele rio que é para transbordar e ruir aquela barragem, a culpa é do Estado. Nesse caso, a administração do governo provincial, mano. Então, você não pode pensar um processo de transição com João Lourenço não aceita, mano. João Lourenço está preparado para matar todo mundo que vir à frente dele. O Higino Carneiro, se continuar a bater da frente, vai ter problemas grandes. Porque ele usa o quê? Um instrumento. Mas só que eu acho que ele não vai tentar contra o Higino, porque caso aconteça alguma coisa com o Higino, todo mundo consegue ver. Quer dizer, está no olho de todo mundo. E aconteceu com o Nandô. Não. O Nandô... Calma, não te corto. Do jeito em que o Higino está a bater de frente, não do mesmo jeito em que o Nandô não, quem é que te garante? Aí é que está a questão. Porque... mas aos nossos, eu me refiro aos nossos olhos. Eu já entendi. Okay? Aos nossos Política olhos. se faz nos bastidores. O que vem de cima é consequência, aquilo que se permite. Entende? O Nandô era considerado a figura proeminente de bate na mesa na cara de João Lourenço. O Higino Carneiro, não é para dizer que ele não é, mas o Higino Carneiro já lhe foi colocado situações jurídicas, já tem algemas no pé,
os casos podem ser reabertos. E depois, quando tu falas da justiça, que justiça, mano? A justiça de Angola é uma justiça que funciona por via de ordem superior. Há bonificação dos juízes. Há um centralismo de poder que faz com que o presidente se torne colosso, a Constituição lhe confere esse direito. Juízes são nomeados por ele. Ainda que existirem eleições, se haver um empate técnico, ele diz que quer o fulano. E o fulano vai cumprir as outras dele. Agora, o indivíduo está num beco sem saída. E o indivíduo, entende, vazio como ele, num beco sem saída, é muito mais violento. Yeah. É muito mais violento. Entende? Eu falei daqui que a questão de General Furtado, a sua exoneração, hoje tem menos peso do que o escândalo. Os inimigos dele estudaram esse pormenor. Quando a gente lhe puxar o escândalo dele da promiscuidade, que a sociedade vai classificar, vamos meter na contramão. General Furtado, antes de ser exonerado, primeiro colocaram o escândalo. Começou ontem, depois da condenação do Mano Caolo. Sai logo. Por causa do Furtado. Não é para abafar, não é. Não é para desviar a atenção. Não é questão da atenção. O Liberdade é amigo do João Lourenço. O Liberdade está no poder desde 1975, nunca deixou de ser nada. Aliás, nunca foi nada, sempre foi no top. Governador, ministro, sempre ali em cima. É amigo dele. Havia necessidade de se arrumar a casa de segurança, se colocar mais confiança. E eu estou a dizer aqui, há hipóteses. Exoneração. Deixado cair pelos inimigos. E os inimigos, antes de cair, colocaram o escândalo para justificar a saída. Mas agora, inimigos tipo... Mano, eles não se gostam. Esquece isso, esquece. O Laborinho e o Furtado não lidam-se. O Furtado e o Miela não lidam-se. O Furtado e o Cerqueira João Lourenço não lidam-se. Aliás, as pessoas têm a ideia que o General Furtado era o homem mais forte da Casa de Segurança Militar, da Presidência da República. Não. O homem mais forte da Casa de Segurança é o irmão do João Lourenço, então. Ele é que é o maestro. Porque se você tira o Cerqueira, o João Lourenço fica fragilizado. A única maneira de manter o João Lourenço dentro da presidência é manter o Cerqueira. Porque o irmão não quer matar o irmão. O irmão não quer conspirar contra o irmão. Mas quem manda na Casa de Segurança é o irmão de João Lourenço, que é da época do Copelipa, que é da época do General Zé Maria, na época do José Eduardo Santos. Ele não saiu. Estás a entender? Então, antes dele ser exonerado, colocaram... Isso foi uma tática de inteligência. Não era no sentido de abafar o caso Osvaldo Caolo, que nós já sabíamos qual seria. Nós presumíamos, aliás. Presumíamos qual seria o fecho da questão do Mano Osvaldo Caolo. Porque o Osvaldo Caolo representa uma ameaça para o MPLA. Porque ele mostrou a fórmula. Não só mostrou a fórmula, como o Osvaldo Caolo representa as Forças Armadas de Angola. Como é que um indivíduo capitão ou sargento, como não sei qual é a patente do Mano Caolo, tem aquela coragem de assumir que ele jurou a bandeira para defender os interesses de Angola? Não de um partido político. Não de um partido político. As armas é para proteger a soberania nacional, para proteger o povo, não para defender os interesses. Isso dentro das classes castrenses, principalmente no generalato, é uma afronta. Estão a ver o Caolo como um desobediente. E ele não é desobediente. O que o Caolo fez foi a defesa de tese do juramento. Okay. Então eles desvirtualizaram, aliás, a questão Moçambique. Entende? O MPLA estudou muito bem. Mas só que o MPLA não vai conseguir agarrar. A questão pós-eleitoral da ressaca das eleições, né, de Moçambique, sim, vai acontecer pior em Angola em 2027. Porque a ideia que o MPLA tinha é que a sociedade civil está totalmente desmobilizada, os partidos estão desacreditados. Não é isso, a fome e a miséria. Sabe, não te corto. Eu acho que em 2018, 2019 ou para baixo, as coisas estavam muito concentradas pelos ativistas. Movimento X, a sociedade civil, vai a fama, era mais ou menos assim. Então eles tentaram fragilizar, comprando alguns cérebros.
Mas esqueceram-se de que compraram cérebros, mas despertaram a população no seu todo. Quer dizer, eles conseguem controlar, tipo, uma parte dos ativistas que se calhar tinham um nome e apresentavam uma ameaça. Mas agora, aquilo estendeu-se para todo mundo tem fome. Ok? Então já não tem como controlar isso. Essa situação já é incontrolável. É incontrolável. Quer dizer que se explodir é todo mundo. Já não é mais tipo, se nós prender fulano, o movimento ele já não vai sair à rua. Se nós prender fulano, não, é todo mundo. Viu o que aconteceu lá quando subiu o preço dos combustíveis? É todo mundo. Ok? É todo mundo. Tá vendo? Então, essa é a situação. Então, o que eu estava querendo dizer, mano, que é bem importante passar. Essa exoneração veio na contramão. Primeiro veio um escândalo, depois veio a exoneração. Então significa dizer que ele está com uma imagem totalmente chamuscada. As pessoas não estão a ver na exoneração, estão a ver no escândalo que se gerou. O segundo ponto fundamental, mano, se calhar aconselhou o chefe, como é chefe, fui fazer um diagnóstico. Eles, por terceiro mandato, é muito perigoso. O chefe não gosta. O chefe não gosta não, esquece isso aqui, é para tirar esse gás e acabou. Agora, um terceiro ponto. Só que também já vai queimado. Já vai queimado. Eu estava a tentar buscar uma hipótese. Entre os dias 14 de novembro, há eleições presidenciais em Cabo Verde. Se calhar pediu... Não, porque não é a primeira vez. Eu me lembro, depois do escândalo do desvio milionário das Forças Armadas, ele concorreu pela presidência de Cabo Verde. Mas agora, não sei se ir para Cabo Verde, que esse escândalo que se despoletou... Quer dizer, o Furtado lhe foi tirado todas as hipóteses de reacender novamente. Não, ele pode reacender com ele lá. Não estou a dizer que não pode. Estou a dizer de reacender novamente. Tão rápido. Sabe por quê também? Porque também só falta 1 ano e meio ou 1 ano e tal para as eleições. Sai com o quê? Uma exoneração que ninguém sabe. Mas na contramão vem um escândalo. Mas esse escândalo aqui, não podemos falar, esse escândalo pode ser provocado, sabes? Mas é isso que eu te disse. Pode ser uma coisa planejada nos bastidores. Mas... Olha, vamos lançar essa carta, depois você sai. Não, já não, esse escândalo é muito pesado. A imagem dele está queimada, mano. Aí não é fácil limpar. Não é. Os arquitetos da queda do Furtado foram muito inteligentes. Antes da exoneração, largaram o escândalo. E o escândalo ganhou mais força do que a exoneração. A exoneração foi só um ato de consumação do fim dele como um pequeno colosso no ciclo da entourage presidencial. E que também não está a ser tão fácil. Sabe por quê? Mano, há uma semana e tal, foi o Norberto Garcia. Há uma crise palaciana. O que podemos analisar? Há uma crise no palácio. Ou se calhar, ele como, se considera como mestre de xadrez, está a mexer as cartas. Ele se considera assim, mestre do xadrez. Ele quer assegurar. Eu vejo João Lourenço a querer assegurar, organizar, estrutura. Por exemplo, o chefe de Estado-Maior, não. O novo ministro da Defesa, não sei se já foi nomeado ou que eu ouvi dizer, é o general Disciplina. Sabe quem é o general Egídio de Sousa Santos, vulgo Disciplina? Foi aquele que em 2022 colocou em prontidão combativa as Forças Armadas na rua. Para nos aniquilar. Sim, para nos aniquilar. Era chefe de Estado-Maior. Agora é ministro da Defesa. Fez embora que a área operacional é sempre do chefe de Estado-Maior. O ministro acaba por ser um diplomata, né? Sim. Já foi buscar o disciplina. Mas voltando nas hipóteses, a maior hipótese, a hipótese que eu acho que tem mais peso mesmo sobre esse cabeça de porco, é sobre a nomeação da dama dele mesmo. Aquilo que você acabou de falar, ele nomeia a dama dele como a presidente da República, caso ganhe, né? E ele fica ali como presidente do MPLA. Do MPLA, dentro do palácio. Nada muda. Nada muda. Ele vai continuar a ser o turista. Ele vai começar a presidente não tem tempo. Ele viaja daqui, viaja dali. Percebe? Não, até não vejo que ele vai ser turista. Vai querer mais descansar. A presidente vai, mas ele toma conta. Ou seja, a mulher saiu. Não, mas ele gosta de viajar. Não. Ele como é mano amador, gosta de aparecer. Nessa altura, por causa de ser chefe de Estado, ele tentou vender uma ideia de diplomacia econômica. Viajar ao mundo e buscar investidores.
e vender Angola. Uma Angola totalmente descamisada, Angola nua, Angola de pobres, de bairros de lata, sem estrada. Imagina só, uma Angola onde, tipo, lá no Malueca, no meu bairro, construindo o primeiro supermercado, que é do Arreio, é festa. É aquilo que o Teixeira fala, tá vendo como é que eles nos humilham? Tem festa grande no Malueca, porque tem um supermercado Arreio, é festa. Tá vendo como é que eles nos humilham? Então, eu olho muito nessa perspectiva. Ele quer ficar no poder, ele não quer sair. João Lourenço não é um presidente para o processo de transição e pacto de estabilidade para Angola. Não é, porque a sua performance como político é um brutamonte. É um indivíduo que não é polido, não é preparado para ouvir. Entende? Não está preparado para isso. Ele não foi talhado desta maneira. Então há essa necessidade da mobilização dos angolanos, a mobilização de todos os patriotas juntos para derrubarmos todas as intenções malignas do João. Se o João quiser ser presidente do MPLA, é dever do povo. Se o João quiser ser novamente presidente do MPLA, é dever do povo impedir. Não, mas calma aí. Se for ser presidente da República, é o dever do povo impedir. Ser presidente do MPLA, aquilo é com eles. A gente só não quer que seja mais um homem do MPLA no ápice da pirâmide da República. Não, o que eu estou querendo dizer. Não que ele pode ser presidente do MPLA, não. Diz que o MPLA, diz que não seja alguém ligado ao MPLA a governar o país. Não, eu estou a dizer o seguinte: se o João Lourenço ser o presidente do MPLA, agora no próximo congresso, sabe o que é que vai acontecer? Vai ser o próximo presidente da República, ele não se importa, vai matar quem ele quiser, vai comprar tudo o que ele quiser, entende? Para ter o poder. O que é que eu estou com isso querendo dizer? É preciso que se impeça. Um indivíduo como o João não tem característica para diálogo, ele não tem perfil para isso. Angola não precisa de guerra, mas Angola também precisa de uma desobediência civil, de uma revolução. Uma revolução popular. Contra quê? Contra a tirania. Essa estrutura de tirania é o MPLA, mano. Nós não queremos saber, é preciso passar a mensagem ao povo, que o MPLA pode ter um novo presidente. Não é só o presidente, é a estrutura que se chama MPLA. Pode meter Pitra Neto na presidência do MPLA e se tornar presidente de Angola. Angola não vai funcionar porque o Pitra Neto faz parte do saque, do roubo. Já ajudou a destruir. Se tornou bilionário roubando o povo, mano. Não é questão só do presidente do MPLA. Não, é questão de que o MPLA não pode chegar ao poder mais. Esquece isso. Agora, quanto mais o MPLA lutar entre si, para nós é uma vitória. Então vamos mesmo agitar. Aqueles que estão a bater no João, continuem a lhe bater. E o João Lourenço, temos que passar a campanha de que ele não pode ser presidente porque os estatutos já não lhe permitem. Os estatutos do MPLA estão a dizer que não permitem mais. João, sai daí e vai embora. Tem medo de quê? Você não fez nada de mal. Mas tipo, as vozes estão tão sonantes. Porque caso alguém apresente essa intenção exonerada, afastado. Mas isso é um assunto deles. Estou a falar, o povo é que manda. Então eles não dizem que o MPLA é o povo e o povo é MPLA. Não, já deixou de ser. Não, já deixou de ser, mas dizem sempre as vezes aí. Sim, não. Sabe por que deixou de ser? Porque o povo tem fome. Então o povo não vai ser o MPLA, o povo passa fome, o povo não tem casa, não tem salário, o povo está vivo a mendigar, o povo apanha chapada na mão do chinês. O povo é humilhado pela máfia libanesa dentro de Angola, pelos indianos. Então, é preciso emancipar a consciência nacional. A questão do Evaldo Caolo no sábado tem que ser um assunto dos angolanos. Aquela live de sábado, vamos ter que discutir sobre o Evaldo Caolo, sobre os presos políticos, sobre as eleições em 2027. Então, se aquela live acertarmos e atingirmos os níveis que queremos, então todos os sábados tem o live da nação até 2027. Ok. Para mobilizar o povo todo, mano. Gajo que está no Canadá, gajo que está na América, gajo na América do Norte, gajo que está em França, todos os angolanos temos que se encontrar. Os que estão na terra-mãe, os que estão nas diásporas, para sermos uma voz única. Por isso é que o Fórum de Washington, nos dias 29 e 30 de maio, tem esse propósito. É preciso que temos que discutir para salvarmos o Estado Democrático de Direito em Angola, apresentarmos uma ideia de cidadãos. Essa é a nossa visão, não é visão de partido, é a visão do cidadão. A próxima manifestação
depois do Fórum de Washington e começando com esses lives, é para a gente tentar lutar com todos concertados, ter 1 milhão de pessoas na rua, que é a manifestação dos cidadãos, que Angola é que nós queremos, ué. Temos de dialogar com nossos irmãos polícias, com nossos irmãos que estão no exército, são soldados. Achas que uma arma na mão, uma bota e uma pistola, isso te faz você num super-homem? O que é que você tem? Você é pobre, não tem nada, mano. Laborinho tem fazendas, juiz. João Lourenço tem fazendas. Ernesto dos Santos Liberdade tem fazendas. Todos têm. Marcelo Lopes, o miúdo que chegou agora, tem fazendas, tem prédios, tem investimento, tem dinheiros no coisas espalhados no mundo. Você tem quê? Tem que deixar claro que os nossos irmãos polícias são escravos fardados, mano. Os nossos irmãos do exército são escravos fardados, são capitães do mato. Estás a entender? São fantoches robotizados, juiz. Para fazer quê? Para bater no pobre. Para matar pobre. Para matar ativista. Para matar angolano que pensa. Para perseguir jornalistas, mano. Que país é esse? Está vendo? Deixa aqui ver os comentários. Ok. Ok. O que... Quer dizer, tá a tentar juntar com o que o mano... O Teixeira disse que esse corpo não é teu. Aqui alguém... o Antônio Francisco disse que o Guest 107 foi buscar o corpo dele, que ele roubaram em Angola. Não, é a bochecha. É a bochecha. Eu te disse, não tô. Mano, você está comigo todos os dias. Eu estou te falar, sabe o quê? Eu cortei a barba, ué. Estou a te dizer. Isso eu estava contigo ontem, hoje. Tava... Não, mas, mano, ontem você não estava comigo. Você estava ali com o Bob Wine, eu estava ali noutra. Eu estou falando há 2 dias atrás, quando Yeah, tava... de 2 dias já fiquei gordo. Todo mundo a falar. Não, é a barba. Não, deixa eu ter razão. Mas eu estou a dizer. Manos que está em Angola, aquele corpo não é vosso, é? Aquele corpo não é vosso. O que eu tenho no braço aqui? Isso aqui não foi coisa. Queimei-me no... A cozinhar? Não. Com ferro de engomar. Encostei no ferro, já. Estava distraído. Então, família. Mais uma vez... Saúde e paz. Que Deus... Tem cada problema. Olha, temos aqui uma pergunta que é muito, que eu achei pertinente. A pergunta é do Avelino Ganga. Segundo... Espero que essa Avelino Ganga não seja aquele gango goloso da Ok, segundo... Vou brincar contigo, mano. Segundo a tua percepção, né? Nós batemos sempre que o João Lourenço não pode ser presidente, não pode... Então, Avelino deixa aqui uma pergunta. Quem pode ser presidente em 2027? Aquele indivíduo que tem um compromisso. Não, olha mesmo lá para cá. Quem pode ser... É assim, o que é ser presidente de Angola? É ser um indivíduo que tem compromisso com o país e com o povo acima de tudo. Porque o elemento fundamental para uma governação é realizar os anseios do povo. O próximo presidente de Angola tem que ser um indivíduo que tem que ter um compromisso. Por isso é que o Fórum de Washington, um dos elementos fundamentais que a gente está a discutir, quem quer se candidatar para combater o MPLA e derrubarmos com o povo o MPLA, tem que ter um pacto de verdade eleitoral. Mano, tu vais para as eleições? Ok. Tu és o nosso candidato? Ok. Vais precisar de dinheiro? Vamos fazer uma vaquinha do povo para te dar o dinheiro. Mano, vamos lutar até o fim pelo voto, pois não? Sim. Temos de assinar um compromisso. Tens de ser o presidente dos angolanos. Então nós, próprio povo, vamos votar para ti. E vamos votar contigo. Porque nós não estamos a ir votar, vamos ir eleger. E quem vai eleger luta para defender o voto que depositou ao candidato, que ele considera o candidato certo para governar Angola. Aquele que tem compromisso com o país e tem compromisso com o povo acima de tudo. Esse é o indivíduo com qualidades para governar Angola. João Lourenço não tem interesse com o país, não tem interesse com coisa. Com os cidadãos. O Feijão perguntou, ele disse, ele deixou na França. Sábado
aqui o horário, quantas horas? É para não sair em França que horas será, mas Yeah, vamos olhar o horário da Angola. Angola, sim. 18h30, estamos no ar para todo mundo. Mano, todo mundo, quem quiser entrar... Vai ser uma live participativa, ok? Todo mundo pode participar. Vamos puxar pessoas no painel, ok? Vamos ter painel. Então vai ser uma coisa grande, vai ter uma coisa grande. Vamos estar aqui todo mundo a trabalhar, vai ser uma coisa grande. Apareça, vamos discutir o país, ok? Vamos falar do país, vamos falar dos presos políticos, vamos falar do que se precisa ser dito. O que ninguém fala, porque na verdade nós precisamos ser, nós tensionamos em ser a voz de todos. Vem ali a lei contra fake news, mas nós aqui, nós nunca vamos nos calar, ok? Nós seremos os vossos porta-voz, ok? Vocês pensam, que vocês vivem, transmitem para nós e nós mostramos para todo mundo. Vamos fazer, mano, isso acontecer da forma que a gente quer, então vai ser um caminho longo até 2027. Todos os sábados, o Live da Nação. Vamos chamar todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Vamos discutir Angola, começar o processo da unidade, da mobilização para a unidade nacional. Mobilização para se defender o voto.